Eu quero hoje desconstruir o castelo de cartas que os fariseus atuais fizeram na cabeça dos crentes. Eu quero derrubar esse castelo de areia feito na beira da praia da ilusão. Eu quero tirar tudo que deixou vocês crentes mimados e arrogantes e achando que são os donos da verdade, quando na verdade estão longe da verdade. Então, tudo aquilo que você aprendeu na fé, eu vou lhe provar na própria Escritura que você aprendeu errado, que você anda no caminho errado e que agora mesmo você deve estar pensando coisas erradas, porque você tem vivido no espírito do erro. E eu mostro para vocês. Algum de vocês mais fervorosos, fanáticos, os do alabaxere, do cantarianda, do reteté, do tchu-tchu-tchu-tchu, do tatatá, estendam a mão em direção a mim e me repreendam para que eu não faça esse vídeo, porque esse vídeo é um chute no traseiro do sistema e no traseiro de vocês também, tá bom? Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que vocês não são salvos. Não. Salvos uma pinóia. Vocês não têm salvação nenhuma. É a primeira coisa. Espera aí, pastor. Mas está escrito que aos que creem são-lhe dados o direito de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Mas vocês não acreditam no nome. Vocês nem conhecem o nome. Vocês acreditam que é Jesus. Na verdade, é Yahushua. É Yalro, no caso do Criador. Jerusalém é Yarushalém. Judá é Yahudá. João é Yohanan. Ah, pastor, mas o nome também não tem importância. Tem importância. No aramaico não existe J. É Y, então Jesus seria Yahushua. Não, pastor, mas um J a mais, a menos não faz mal. Não faz mal para quem é perdido igual você. É claro que é importante. É tão importante que Gamaliel chamou os apóstolos e falou para os fariseus e saduceus e escribas que estavam presentes, o Sinédrio, e disse: olha, não se preocupem com o movimento desses homens, que era chamado de seita dos nazarenos, e os do caminho para quem era da fé, seita dos nazarenos para eles. Porque houve um movimento com Teudas e com Judas Galileu, e esse movimento acabou. E disse Gamaliel: se o que eles estão fazendo é de Deus, vamos acabar lutando contra Deus. Se não for de Deus, se acaba também. E ordenou que açoitasse os apóstolos e que asseverasse que eles não ensinassem mais naquele nome, porque o nome é importante. Mas para a maçonaria, mudar de Yahushua para Jesus e criar o nome Jeová, Jesus, Jabulon ou Jabulani, o nome da bola da Copa do Mundo que teve na África, se não me falha a memória, Jabulani, para a maçonaria é conveniente mudar, porque a maçonaria ela é irmã do judaísmo e do cristianismo. Os líderes, muitos líderes católicos e protestantes são maçons, e vocês nunca souberam, porque vocês é a bela adormecida, vocês dormem enquanto as coisas acontecem diante do vosso nariz. Vocês estão numa casca de ovo, numa caixa de fósforo. Eu sou salvo, o mundo está em crise e eu estou em Cristo. Não, você está na merda e não sabia. Porque na hora que abrir os olhos, você vai sair daí. Sai dela, povo meu, para que não seja cúmplice dos seus pecados e não participe dos flagelos que há de vir sobre ela. Em Marcos 16:15, quem crê e for batizado será salvo. Você não acredita. A prova de que você não acredita é que você não pratica. O crente carrega a Bíblia na mão, mas o pastor ensina o contrário. Está escrito que nós somos cartas lidas, não precisamos de carta de recomendação. O pastor ensina o contrário, você tem de usar carta. Está escrito para dar com alegria ao pobre, como está escrito: deu ao pobre e sua justiça permanece para sempre. Eles dão com alegria ao líder. Está escrito que Jesus ele é a verdade, e para as pessoas a verdade é a cartilha, é aquela doutrina lá da Assembleia de uma coisa ou de outra, não é o que o Messias ensinou quebrando todos os protocolos do sistema. Você está no protocolo, você está no sistema, você está
é lá atrás. Então você faz o que os líderes mandam e que ensinam. Vai confrontar eles e dizer, ei, o aramaico, a língua original da Bíblia, não existe a palavra, não existe a letra J, é Y, então não tem Jesus, Yahushua, seria assim. Ah, irmão, o que isso importa? Não importa. E tudo que se disser. Em 2012, um amigo do pastor Frank falou que um pregador esteve no estúdio com o Silas Malafaia e o Silas teria dito que poderia ensinar sobre heresiologia, falar contra adventismo, falar contra testemunho de Jeová, tudo, mas não tocasse em maçonaria. Ah, irmão, mas não importa. Claro! Quando você escavaca alguma coisa, como diz aqui no Nordeste, cutuca alguma coisa, as pessoas, irmão, as coisas reveladas são para os homens, as ocultas são para Deus. Deixa quieto, não mexe não, irmão. Não mexe não. Mas Jesus mexia, né? Mas nós não deveríamos mexer, né? Então, é por isso que vocês não são salvos e vocês nem sabem a que espírito pertencem e nem de que espírito são, vocês não sabem. E Jesus disse que um dia muitos, não são poucos, quando Jesus disse assim, quando Jesus disse, porfiai por entrar pela porta estreita, porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos, poucos que entram por ela, pela porta estreita. Mas largue o caminho, largue a porta e o caminho que conduz para a perdição, e são muitos. Quando Jesus diz assim, que é pouco, que é muito, Jesus diz assim, Deus é espírito, falou para a samaritana, já veio o dia e a hora que os verdadeiros não adorarão nem no templo em Jerusalém, e nem no templo que tem no Monte dos Samaritanos, porque lá no monte também tinha templo, mas adorarão em espírito, porque Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito. Deus procura, quer dizer que são pouquíssimos, mas quando ele diz, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, mas nós pregamos no teu nome, expulsamos demônios, curamos enfermos em teu nome, fizemos tantas maravilhas, e ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade é colocar coisas no lugar do Criador. E aí eles colocam um líder. Eles não, a convenção maçônica coloca um líder no lugar do Messias para ensinar ao contrário do Messias. Do mesmo jeito que o Criador colocou Moisés, mas começou a ensinar ao contrário do Criador. Pegando 10 mandamentos e criando 613, criando Talmud, ensinando diferente, contradizendo os mandamentos. Enquanto o pai dizia, não matarás, num dos 10 mandamentos, ele dizia, se o menino for preguiçoso, apedreja. Se a mulher adulterar, apedreja. E apedreja, e mata, e mata, e mata. Entende? E oferta sacrifício, sacrifício. E Deus falou para Jeremias, estou cansado. E Deus falava, as vossas luas novas, os vossos sábados, os vossos sacrifícios, eu estou enjoado, estou cansado. Eu não suporto o ajuntamento solene. Quando vocês vêm, eu fico cansado com isso. Foi o que Paulo falou para os coríntios, vocês não se ajuntam para melhor, mas para pior. E é o que está se repetindo novamente. Deus está cansado desses crentes, desse ajuntamento, dessa falsidade, essa falcatrua. Por isso que eu estou mostrando aqui a verdade. Vou mostrar o lado certo aqui. Primeiro, é que você não é salvo coisa nenhuma. Um dia você vai dizer, Senhor, Senhor, eu estive na igreja, eu expulsei demônio, eu preguei teu nome, eu fiz maravilhas. Ele vai dizer, aparta-te de mim. Eu não te conheço. Você pratica a iniquidade, você coloca coisas no meu lugar, você colocou um pastor, colocou a Bíblia, colocou o templo, colocou tantos objetos religiosos e esqueceu o principal, a justiça, a misericórdia e a fé. Você podia até ter feito aquilo, mas não ter esquecido essa. Mas como é que faz uma sem esquecer a outra? Eu vou dar um exemplo. Jesus disse aos fariseus, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas desprezaram o principal da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Podia fazer essas coisas sem fazer aquelas. Podia fazer estas coisas sem omitir aquelas, sem deixar de fazer aquelas. Sabe o que? Eu vou dar um exemplo. Quando a pessoa comete iniquidade e coloca o templo no lugar da casa de Deus verdadeira, que é o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro, e com eles o levita, é porque quando a pessoa agora entrega dízimo, é para o pastor luxar, não é mais para o carente. Quando a pessoa entrega ofertas,
É para a igreja, para comprar banco, para construir o banheiro, para comprar caixa de som, para fazer as coisas do templo, entende? Não é para o pobre, a viúva, o necessitado. Quando está dando ofertas e comprando no bazar e fazendo votos, é para construir mais templo lá, não é para o necessitado. Então, até você podia fazer aquilo, fazer parte do templo, sem omitir aquela, de ajudar o carente. Mas você não dá para você cuidar do carente e cuidar do templo. Então você tem de trocar. Você fica com a casa que Jesus disse que se tornou covil de salteadores e deixa a casa de Deus, que ele disse: a casa de meu pai é chamada casa de fala, de oração, é ser humano. Era o corpo dele mesmo, que está escrito: derruba esse templo em 3 dias e eu faço novo. E quando ele diz a casa do pai é casa de oração, casa de fala, está escrito que os discípulos não entenderam, mas quando morreu e ressuscitou, entendia que falava do corpo, que é a casa de Deus, que Deus falou para Natã para dizer para Davi: Davi, tu não vai fazer uma casa de alvenaria aqui na terra. Deus fará uma habitação para si. A habitação seria o corpo do Messias. E o Messias, por sua vez, em João 14, 26, ele disse: aquele Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome, ele vai estar com você e vai ensinar todas as coisas. Ou seja, quando eu for enviar o Espírito Santo, ele vai habitar em você. E vocês serão o templo. 1 Coríntios 3,16. Vós sois o templo do Espírito Santo. Então, você não é um salvo, porque ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Nem mesmo o nome você sabe. O nome que você acredita é um nome maçônico. E os testemunhos de Jeová, o nome dele é Jeová, é outro nome maçônico. Tudo criado pela conveniência dos maçons. São a maçons que você serve, não ao Criador. Em segundo lugar, você não é herdeiro de Deus. Não. Você está sendo criado não é pelo Criador, é por víboras. A cada um, segundo as suas obras, será dado das mãos do Salvador para os que fazem as obras dele. Tem obra de palha, tem obra de feno, tem obra de prata, obra de ouro. Né? Está escrito, Paulo classificou essas obras. O que você está fazendo é obra de homem, é para homem. Romanos capítulo 1, você serve mais a criatura do que o Criador. A glória que você tem é aqui, não é o Messias. Eu lembro que eu estava numa cidade chamada Forquilha, se me falha a memória, tinha um pastor aqui do Ceará chamado Antônio José. Não é o Antônio José Azevedo Pereira que foi presidente da igreja lá, é um outro. E esse outro disse: ô Frank, você fala muito, e aí você perde em dinheiro, né? Assim, você é besta. Ele falou assim: já eu não, eu tenho uma loja aqui, ó, outra lá na frente é minha, olha o meu carro Hilux. Porque eu só digo que Jesus é bom, não é? Aí eu falei para ele: mas Jesus não pediu para você dizer que ele é bom. Jesus não pediu música para cantar, não pediu para bater palma, não pediu para dizer que ele é bom. Quando o jovem se ajoelhou e disse: bom mestre, ele disse: por que me chamas bom? Ele não está pedindo canções, louvores, coreografia, está pedindo que se lembre do pobre, por exemplo. Quer dizer, se ele tivesse se lembrado do pobre, era difícil ter comprado a Hilux, ter comprado as lojas igual a mim. Eu não consegui Hilux. O carro que eu tenho é um Corsa e está quebrado. É um 99. E por quê? Porque eu levei azar, porque eu não tenho conhecimento? Não. É porque eu usei de amor. Eu usei de justiça, misericórdia e fé. Eu tive misericórdia dos outros porque alguém vai ter misericórdia de mim, né? Eu fiz aquilo que é justo, que justo é o que pesa em balança fiel. Então eu vi que se eu estava recebendo e tinha outros que não tinham nada, eu tinha de repartir também, né? Obra de salvo. Porque a salvação é pela fé em Jesus, não é pelas obras, mas quem é salvo faz as obras, não tem jeito. Sempre tem obra para fazer, porque tem pessoas precisando dessas boas obras. Então você não é um herdeiro de Deus. Está escrito, Jesus disse que vai separar uns dos outros e vai botar uns à direita e outros à esquerda, como se fosse o pastor separando bodes de ovelhas. Está escrito em Mateus 25, e verso 30 em diante. E aí ele disse, nesse dia que ele vai separar uns dos outros, ele não vai dizer assim: vinde bendito do meu Pai, possui o reino eterno preparado para ti desde a fundação do mundo. Porque foste para o templo, eclesiástico, para a igreja, porque aprendeste a doutrina, obedeceste ao pastor, porque destes dízimos e ofertas na casa de Deus, não importa como o pastor gasta, importa que você fez a sua parte, você congregou sim, que era para congregar, você vestiu roupa de crente, porque você fez coreografia, bateu palma, você cantou na banda, cantou no coral, tocou na banda, você fez parte da orquestra da igreja, você fez jogral, fez coreografia, você fez bazar,
atrasar para ajudar na igreja, você era assíduo no culto de ensino e você tomava lá a Santa Ceia, você se batizou na igreja, você obedeceu às ordenanças, à cartilha da igreja. Não, 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 não. Isso aí é tudo paganismo, isso aí é mitraísmo, isso aí é tudo que veio de Constantino, tudo que veio de Martim Lutero, que veio tudo que não veio do primeiro século, da igreja do primeiro e segundo século. Isso aí é tudo perdido e você perdido não sabe de nada disso e acha que é eu que estou perdido. Mas consulte, rastreie, pesquise, examine o que eu estou falando que você vai ver. Ele vai dizer: venha bendito de meu Pai, possui o reino eterno preparado para ti desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, eu tive sede, eu estive preso, eu estive nu, estive carente e você cuidou de mim. E aí o salvo vai perguntar: quando foi que eu te vi nessa circunstância e te ajudei? Veja que a pessoa que fazia isso nem mesmo sabia, muitos sabiam que estavam fazendo para ele. Quantas pessoas não estão na igreja evangélica fazendo isso e estão fazendo para Jesus, e é de Jesus? Ele vai dizer: toda vez que fizeste um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. E vai dizer para esses crentes que não são herdeiros dele, que não têm herança com ele: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Malditos para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos. Eu tive fome, eu tive sede, eu estive nu, preso, doente, estrangeiro, e você não cuidou de mim. E eles dirão: Senhor, quando foi que te vimos? Com fome ou com sede, ou nu, ou doente, ou preso, ou estrangeiro, e não te assistimos? Ele vai dizer: toda vez que deixastes de fazer um destes meus pequeninos irmãos, deixastes de fazer a mim. E irão estes para a condenação eterna, mas o justo para a vida eterna. Como é que você vê isso? O salvo é pela fé, mas o que creu em Jesus, as obras deles o acompanham, e as recompensas também acompanham. Você vê que o que Jesus diz é que o que teve amor e cuidou do carente, que fez por outra pessoa, não é assim porque você é pobre, você não pode dar uma roupa, você não pode, mas você pode acreditar nisso. Você pode, se você é pobre, você não tem como dar roupa, é para você receber. É para aqueles que têm recurso, que aceitam a fé, passar para você isso. Não é o pobre, o carente, que tem que ficar se espremendo para tirar 50, 100 reais e dar para o Valdemiro. Não. A pessoa que é pobre, que é carente, é para estar sendo assistido por outro crente, se for a família de Deus. Mas não fazem isso. Os caras ficam bilionários juntando riquezas dos pobres. Veja, são igrejas totalmente babilônicas. Jesus está convidando para sair, estão pondo fardos difíceis de suportar nos ombros, que não querem mover nem com dedos, mas vocês estão carregando esses fardos. Ah, eu sou filho de Deus, você é filho da escravidão, filho das trevas. E aquela palavra de Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres, quebrantados, oprimidos, algemados, apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a libertar da prisão todos os encarcerados. É você. E você ainda precisa passar por esse processo. Um dia você aceitou a fé, acreditou e nasceu de novo e tudo, e se entregou ao sistema e se tornou preso no laboratório do sistema. Passou 20, 30 anos, não serviu ao Criador. Não serviu. Então, primeiro, você não é salvo. Não. Segundo, você não é herdeiro. Ele vai separar os bodes das ovelhas e vai pegar todos esses crentes, porque eu vejo os crentes dando dízimo e dando oferta e ajudando na construção, mas não ajuda um carente. Eu tive um acidente em 2014, passei 6 meses recuperando meu ombro e por isso eu contraí umas dívidas, porque eu estava começando a vender um produto, material para vender, pegar o lucro e pagar umas pessoas que eu peguei dinheiro. Como eu parei de vender, e umas equipes que estavam também vendendo junto a mim, elas pararam e muita gente ficou comigo com 800, 400, 300, ficou com dinheiro, não me pagou, eu fiquei endividado, faz 9 anos eu pagando conta por mim e por outros. Quantos crentes apareceram e disseram: irmão, vou dar R$1 para ajudar você? Não apareceu nenhum. Aquela igreja primitiva que andava de porta em porta partindo pão, não existe aqui. Aqui tem 30 ministérios, mas não apareceu. Se não fosse meu irmão Nequim, não fosse cuidando de mim, eu teria literalmente morrido de fome. Porque eu comecei a trabalhar com desenho, mas o desenho vendia barato ainda, entende? Não tem os negócios, essa igreja aí, esse povo é perdido. Jesus vai dizer: eu tive fome, tive sede, estive nu, passei por tudo e você não cuidou de mim. Eles não cuidam, eles estão enchendo o rabo dos líderes de dinheiro, mas não ajuda o carente não. Terceiro lugar, a sua santificação não serve, entende? Os
sacerdotes rasgavam as vestes, se ajoelhavam, se cobria de pano de saco e de cinza e clamavam, e Deus disse: eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia, eu quero um coração quebrantado. É o que as pessoas não têm. Eu mesmo ficava me sacrificando, jejuando, até que me sentia oprimido, e sonhei o Pai dizendo: a minha graça te basta. Eu vou fluir o meu espírito na sua vida como as ondas do mar, como a corrente do rio, a seu favor, como o vento sopra, você vai sentir a minha inspiração. Faça o que eu der inspiração, não faça baseado em sacrifício, não. Não precisa, eu não quero sacrifício, não quero sofrimento, não. Quero misericórdia, né? E as pessoas continuam só de congregar quase todos os dias da semana, chegando cansado do serviço, não pode se divertir com alguma coisa, sair, comer uma pizza, ou ir no cinema em algum lugar, ainda tem de ficar com a cabeça guardando lá a iniquidade que os líderes passam para ele, para pecar contra o Criador. Simplesmente é um sacrifício já. E aí, quer dizer, aí bota uma roupa, é para agradar a Deus essa roupa. Eu não posso falar palavrão de nada, eu tenho que falar palavras boas, mas a sua atitude é de perdido. A casa de Deus, que são os carentes, você não faz nada. Você não se anima para fazer nada que o Messias pediu. E aí você diz que está servindo a Deus. Você está servindo aos fariseus. Você é filho de serpente, 2 vezes mais condenados ao inferno do que eles. Não foi o que Jesus falou para os fariseus? Vocês percorrem terra e mar para fazer um prosélito, e depois de o haver feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. É assim que acontece com essa religião que está aí. Então, vive se sacrificando, mas você pode jejuar e orar muito, e vai lá para o templo e cumpre com os rituais, com os dogmas do templo. Aí não adianta a sua santificação, não adianta o seu sacrifício. É melhor você aceitar só o sacrifício do Messias e obedecer às palavras dele, do que você se sacrificar e obedecer às palavras dos líderes falsos, os falsos pastores, que Jesus disse em João capítulo 10. Eu sou o bom pastor, os que vieram antes de mim, todos, e Moisés, todos foram ladrões e salteadores, roubaram a direção da igreja, como se fossem o pastor e fizeram errado. Ele diz todos, não escapou nem Moisés. E agora imagina se antes dele não tinha, imagina depois dele se vai ter. Não, mas ele mesmo deu uns para pastor e vai nessa. Paulo falou do dom em Efésios 4:11. Foi no passado, deu até que chega a perfeição, o conhecimento de Jesus. Quem já tem o conhecimento do Messias não precisa de alguém. Eu sou o apóstolo enviado para você. Não. O apóstolo é enviado para anunciar o evangelho. Eu já conheço, já sei o Messias. Então o trabalho do apóstolo acabou. Eu sou o pastor que viu... Não, você é o pastor? Eu vou ensinar sobre Jesus, mas eu já entendo sobre Jesus. Agora o meu pastor é só Jesus, não precisa me apacentar. Não, mas eu tento montar um lugar físico, botar cadeira para vocês comprar as cadeiras, e botar o banco para vocês sentarem, e juntar vocês para vocês fazerem ofertas para eu investir numa casa de praia, numa Lamborghini, em relógio Rolex de 300 mil, em comprar bolsa de 160 mil para minha mulher, em comprar bolsas de viagem de 8 mil reais, de 10 mil, 14 mil. Eu tenho de negociar com vocês. Aí já virou o covil que Jesus falou. A casa do meu pai é casa de fala, ser humano. Vocês transformaram num salão, num covil de salteadores, de repartido exposto de ladrões. É complicado. É complicado, porque aí vocês andam com o peito estufado, peitão de pombo. Sou salvo. Aleluia, terra no bigode. Show lacraia. Tripa na chulipa, meta la chibanca. Eita, bala macia. Itaquaquecetuba, Pindamonhangaba, e vai, não é? Carapicuíba, terra no pinto. E aí, sou filho de Deus, dono da prata e do ouro. Pois é, né? Mas quem está usando a prata e o ouro é só o seu líder. Você vive na merda, não é? Eu posso até ter estado na merda, mas pelo menos consciente de que Jesus então esteve na merda também. Na hora de pagar o imposto não tinha moeda, foi preciso e Pedro ir pescar no lago de Genezaré. Morava na beira da praia, era favela na beira da praia, não era mansão que Abílio Sacana mentiu dizendo que era mansão na beira da praia, não, era a casa de Pedro, um quarto da casa de Pedro, que a sogra de Pedro ficou hospedada e Jesus também ficava hospedado lá. Pelo menos se eu, humanamente falando, sou pobre, mas Jesus também está escrito que se fez pobre e que andou montado no jumentinho, filho de jumento, animal de carga. Sendo rico, se fez
pobre, sendo Senhor se fez servo, sendo grande se fez pequeno, sendo vida se fez doente, sendo bênção se fez maldição por nós na cruz, sendo Deus se fez homem, estando no alto veio para baixo, estando salvo se fez condenado por nós, não é? Repito, e sendo dono da prata e do ouro, herdeiro de tudo, se reduziu ao nível irredutível, se tornando um servo obediente até morte e morte de cruz. Estou falando de servo, estou falando de escravo, estou falando de mais do que pobre aquele que não tem a liberdade para fazer o que quer, porque ele tinha uma missão, e a missão dele era a pior dessa vida, que para nós se tornou a melhor, era morrer. Então, meus queridos, sua oração não serve também. Não é salvo, não é herdeiro, a santificação não serve. Baseado nas Escrituras, você está fora da nova aliança. Na nova aliança, o que você pratica estaria na antiga. Mas se deixar de cumprir, se cumprir 9 mandamentos, deixar de cumprir um só, é maldito pela lei, né? Tem de cumprir todos. E aí Jesus já cumpriu a lei. Já é uma nova aliança, é da graça, e você ainda está lá, nos rudimentos da lei. E agora prossegue ainda em algo que irrita o Criador. Figura sacerdotal, santuário terrestre e culto divino. É o que rola. É missa e culto. É o que rola o tempo todo. É padre e pastor. É liturgia católica e liturgia evangélica. E vai, né? A sua oração não serve. Jesus disse que o publicano e o fariseu foram orar no templo. Batia no peito, dizia que não era merecedor de estar na presença do Criador. Eu digo isso. Já o publicano, aliás, o fariseu olhava para o publicano, que o publicano tinha sido alguém que estava cobrando imposto dos irmãos, era um pecador. Só que estava arrependido, mas ninguém viu o arrependimento dele lá dentro. Ninguém via. E é o seu caso. As pessoas não vê por dentro, como estava Preta Gil, por exemplo, ou por dentro as pessoas. Pessoas essas que, quando Jesus, através do pobre, teve fome, deu pão, teve sede, deu água, estava doente, ajudou, estava estrangeiro, recebeu, ajudou o estrangeiro, estava preso, visitou. Tem pessoas que praticam isso, não professaram a fé protestante, e o Pai está com eles, e quando Jesus separar uns dos outros, vai dizer, vende bendito do meu Pai, possui o reino eterno, preparado para ti. Eu tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente, estrangeiro, você cuidou. Ele vai dizer, mas quando foi que eu te vi? Quando foi que eu fiz isso? Porque eu te via, porque eu acreditava que era você. Quando você fez os pequeninos, carentes, você fez para mim. Quantas pessoas enganadas também, achando que a Santa Maria é uma intercessora, uma deusa, e não é, na Escritura não tem isso. É invenção da Igreja Católica. A Maria que foi colocada lá era Artemis, Diana dos Efésios, Semíramis, rainha do céu, era simplesmente uma divindade que eles botaram no lugar de Maria para chamar de Nossa Senhora. Era a nossa Semíramis, que fazia um culto com as sacerdotisas, o culto a Baco, e botaram ela lá. E quantas pessoas enganadas, acreditando em Maria, acreditando na Eucaristia, acreditando num monte de rituais, mas com amor no coração, enganado pelos homens, mas com amor no coração, pronto. Se está com amor no coração, está cumprindo com o mandamento. Para amar o Pai e amar o próximo, esse é o mandamento. Se você consegue fazer isso, ainda que os homens te enganem, você não perderá a sua salvação. Porque se você consegue amar ao Criador e não botar nada no lugar dele, e você consegue amar o próximo, aí você vai e entende o seguinte, quantas pessoas? Eu entendo que Deus, ele está acima de tudo. Eu acredito em Maria, eu acredito em São Francisco, tantos santos que me ensinaram, mas eu acredito que tudo é Deus mesmo. É porque enganaram ele. Imagina se Deus for deixar de dar salvação pelas pessoas que estão enganadas. Eu estou dizendo aqui, desconstruindo a fé dos crentes, é porque eles acham que estão comandando essa coisa. E se fosse assim, eu estava lá. Eu não fico do lado que perde, eu quero ficar do lado que é vencedor. Do lado do Cordeiro, que é o oposto do lado da grande Babilônia. Entende? Mas para não ficar muito longo, deixa eu abreviar. Então, enquanto o publicano, traidor dos judeus, batia no peito, se arrependendo porque tinha traído os irmãos, e estava quebrantado perante o Criador, o fariseu que estava lá dizia assim, olha só, eu sou um homem que jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto recebo, e não sou igual àquele cara lá. Não sou igual, né? Quer dizer, o dízimo dele ele trocava entre eles, né? E aí Jesus disse que
o que dava o dízimo, o que jejuava, o fariseu não foi justificado. E aquele que batia no peito, considerando que era um pecador, foi justificado. É o que acontece. Você olha para as pessoas do mundo, vê uma pessoa bebendo, fumando, ou doente, alguma coisa, esses pecadores. Tinha um irmão chamado Manuel, ele ficava lá no alojamento dos pastores, às vezes, lá no templo sede em Fortaleza. Ele disse, irmão, era aquele fanático que dizia assim, irmão, pecador, eu até sinto o cheiro do pecado. Eles passam assim, eu sinto aquele mau cheiro do pecado, irmão. Ele era tão assim que ele estava sentado numa cama do meu lado lá, que eu levei ele para estar comigo lá no alojamento dos pastores. Eu estava sentado, eu encostei o meu pé na cama dele e disse, irmão, tira o pé daqui, irmão, que às vezes infecta, passa uma doença. Eu falei, não, irmão, eu sou saudável. Porque ele era santo demais, aleluia! É dessa forma. Essa raça pensa que está caminhando com Deus, está caminhando com Satanás no couro. E não entende. Pensa que é o Criador, já está oprimido, já está doido da cabeça. Sua roupa de santo não serve, entende? Jesus falou para pessoas que por fora parecem bonitos e bem vestidos. Ele disse que os fariseus se vestem muito bem por fora, mas por dentro está cheio de maldade. Diz que são igual sepulcros caiados. Você que acha que a aparência da sua salvação e do seu zelo é pela roupa que tu veste, você é um sepulcro caiado, que por fora parece bonito, mas por dentro está feio. Ele não liga para isso, foi ele que disse. A autoridade que vocês usam é nula, né? Vocês contam que tem revelações, cheio de revelações, pois revela. Onde é que tem pessoas presas em cativeiro? Se vocês soubessem os números da Mega Sena, você mesmo ficava milionário. As revelações são pensamentos da sua cabeça. Eu sei que tem, o Criador pode revelar algo importante, pode. Mas por que essa raça não revela crianças onde estão presas, sequestradas, que pessoas sequestram a criança e depois o pior acontece? Não, ele não revela nada, não tem essa pessoa revelando isso. São só outras besteiras aí. Então os seus poderes são nulos também. O templo que você congrega, Jesus já fez um templo novo, você está fora. Ele disse a samaritana, o dia veio, a hora chegou. Os verdadeiros adoram o Pai em espírito. O templo é ele mesmo, é em espírito, não é no templo em Jerusalém, nem no monte dos samaritanos. Quando Pedro falou do templo, ele disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Salomão fez um templo. Deus não gostou, enviou Nabucodonosor e derrubou o templo. Aí na época de Neemias, eles lutaram para levantar o templo com o apoio do rei. O templo de Zorobabel. Na inauguração choraram porque era pequenininho, não refletia a glória do templo de Salomão. Mas Herodes reformou o templo em 46 anos, fez do modelo de Salomão. Quando Jesus viu, falou, não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser derrubada irremediavelmente. No ano 70 foi derrubado pelo imperador Tito. Aí vem Edir Macedo, levanta de novo, o pior pastor do Brasil que houve. Começando com malandragem de camisetas, indo na partida de futebol, ensinando a arrancar dinheiro, ou dá ou desce. E o povo não tem vergonha na cara. Vendo aquilo lá, ainda fica na Igreja Universal, servindo a mamon, não para eles, mas enricando um banqueiro. O cara é banqueiro. O cara tem ouro, tem banheira de ouro, é banqueiro. É maçom da pesada. É assim com o sistema satânico. Está lá, servindo a Deus. Vocês são perdidos. Perdidos. Quer se achar? João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Acabou. Quem crê, prega o evangelho, a boa nova, que alguém veio para salvar. Quem crê for batizado será salvo. O batismo ali não é nem águas, aquele é ser introduzido no entendimento. Quem crê for batizado. Quem creu, rapaz, eu crio, eu vou mergulhar. Mergulhou já. Foi introduzido. Aceitou. Não, tem de ir lá para frente do templo, levantar a mão para dizer que está confessando com testemunho. Não é assim não, é quem crê for batizado, é introduzido na mente, batismo ali, ser introduzido em, entende? Você aprende tudo errado, não é? Pois bem, então, o líder que você tem é ladrão e salteador, o pastor Lé é ladrão e salteador, está ruim a sua situação. Em João 14 ele diz, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, e quem é a porta? É Jesus, ele disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará e sairá e achará passagem. Quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, que sou eu, mas sobe por outra parte, procura Davi, procura Salomão, procura os reinados, procura Abraão, que Abraão ficou muito rico, procura Jó, que Jó era muito rico, é o mais rico do Oriente, procura Davi, que foi rei e tinha muitas mulheres, procura Salomão, que tinha 1000 mulheres. Quem sobe por outra parte e não entra pela porta, que sou eu, hoje no Evangelho da Graça, eles voltam lá para a lei, é ladrão e salteador. Está com o propósito de enganar as ovelhas, né? E são todos os pastores.
que eles usam o nome de Jesus, mas faz que nem Constantino e que nem os padres. Usa o nome de Jesus, mas usa o nome de Santo Antônio, de São Roque, de José, de Maria, e vai esse Cosme, Damião, e vai. Então eles usam o nome de Jesus, mas usam o nome de Davi, eu canto, eu danço como Davi, e vai pegando os personagens e beatificando, e canonizando um bocado de santo na vida de vocês, e vocês agora, ao invés de ser a noiva do cordeiro, é uma rapariga que está se prostituindo com um monte de macho, e principalmente os machos que estão na frente da igreja, levando vocês a cometer iniquidade, é a Olá e a Olibá, é Jerusalém e Samaria que se prostituíram após outros deuses, e esses deuses são pastores e padres, agora, que estão levando à prostituição. Aí Jesus disse, não é, o que não entra pela porta do aprisco, que o aprisco de Jesus não é um curral, é a palavra do Messias para guiar esse rebanho. E não é o pastor, é alguém que está despertando essas ovelhas, porque há um só rebanho, um só pastor, e é o Messias, né? E aí ele diz assim, mas só por outra parte é ladrão e salteador. Aí ele disse, aquele que é o pastor das ovelhas, quando ele chega, o porteiro abre a porta. Qual é o porteiro? Vamos dizer que o porteiro que abre a porta da palavra do Messias, que era diferente dos fariseus, seja o Espírito Santo, na mente do crente. Ele disse em João 14, 26, o Espírito Santo vai fazer vocês entenderem o que eu falei, né? O porteiro abre, né, e ele entra, e as ovelhas ouvem a sua voz e a reconhecem, mas não reconhecem a voz de estranhos. A igreja verdadeira será despertada por Frank, por Rubens, por um monte de pessoas que está despertando vocês. Muitos nesse canal saíram do templo, não vão mais para o templo. E não entrega mais dinheiro para o líder rico e avarento, entrega para os carentes. Ajuda os carentes, né? E as ovelhas ouvem a sua voz e seguem, mas não seguirão a voz do estranho. Aí ele diz assim, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Mas aquele que não entra pela porta, que entra pelo outro lado, aquele que não é o pastor, ele viu o lobo. Aí quando as pessoas dizem, quem veio para matar, roubar e destruir é o diabo. Não, peraí, não é o diabo não. Quem veio matar, roubar e destruir a fé, a vida, a consciência das ovelhas, o espírito, a alma, são os pastores, os falsos, né? Porque Jesus é o verdadeiro. Que ele diz, aquele que é o ladrão e salteador, viu o lobo. Então quem é? É o mercenário que não cuida das ovelhas, ou o lobo que é o diabo? Não. É o pastor e o pregador, o pastor e o cantor, são os que dão as mãos para fazer esse tipo de coisa. É o sacerdote e o levita. Tipo assim, o homem foi de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, estava lá ferido, passou o sacerdote de largo, não atendeu. O levita passou também, não atendeu. É isso aí, é o sacerdote, é o levita falso, que está aí, que não é de Levi, né, não é da tribo de Levi, para ter Deus minha oferta. Aí Jesus disse assim, aquele que não entra, aquele... viu o lobo e atacar a ovelha, e ele não defende a ovelha, porque ele é mercenário. E o mercenário é ladrão, e o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Eles fazem o quê? Eles roubam a lã, eles matam a ovelha, eles tiram a carne, eles tiram tudo da ovelha, eles matam, roubam e destroem tudo da ovelha. Eles só querem sugar o que a ovelha tem, entende? Dízimos e ofertas e votos e sacrifício e venda de indulgência. Acabou, entende? Vai sobrar alguma coisa para alguém dar um prato de comida a um carente que está pior do que ele, que está desempregado? A uma viúva que é jovem e não foi aposentada pelo INSS, não sobra mais nada, tudo é para os cães gulosos. Isaías disse porque Israel, os pastores de Israel são cães gulosos que cada um só quer a sua parte. No Brasil é pior, porque não são israelitas, nem da tribo de Levi, e exigem dízimo, e dizem que os brasileiros que não der dinheiro, que dízimo era comida, era endro, coentro, cominho, era trigo, era cevada, dizem que quem não der dinheiro vai para o inferno, e a casa vai ser atingida por cortador, migrador, assolador, devorador, destruidor, a lagarta, a locusta, e o pulgão vai atingir a vida, demônio atingir a vida do crente, coitados. O cara já é um escravo do trabalho, aluga braços e pernas, vive 36 anos dentro de repartições trabalhísticas para tentar se aposentar depois que a vida já passou. Ainda quando surge um pouquinho de tempo, ainda vai para esse lugar para receber lavagem cerebral, para ainda ser extorquido. E aí, meu irmão, aí é para acabar. E você está perdido, não é? Está perdido, totalmente. E aí, então, esse líder que você tem lá, que se ele ensinasse Jesus e dissesse, irmão, é o seguinte, Jesus disse que quem amar a Deus e amar o próximo já cumpriu com todos os mandamentos. Então meu trabalho é nulo, acabou. O que eu devo fazer é enviar você para Jesus. Veja os ensinos de Jesus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos alcançarão misericórdia. Bem-aventurados pacificadores serão chamados filhos de Deus. Olha aqui, Jesus disse, ouviste que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, quem adulterar é para levar pedrada. Não. Eu digo, quem olhar para a mulher com intenção impura já adulterou. Então não faça isso, blá blá. Então, observa os ensinos de Jesus, já está bom, você vai crescer, vai entender, né? É isso aí.
Paulo não dizia, Jesus ressuscitou, morreu segundo a Escritura, ressuscitou segundo a Escritura. Eu não ia para a Escritura, vá para a Escritura, né? Então, você está dando o dízimo errado, né? As pessoas colhiam 2 vezes e deixavam a terceira colheita para viúvas ou para alguém ir lá e colher. A cada 3 anos pegava cordeiros, pegava animais, levava para comer junto com o levita e com o pobre, a viúva, um órfão estrangeiro, cozia e comia lá todo mundo junto, né? E eles levavam cereais, e levavam frutas, legumes e verdura para as pessoas, né? Era para comer. E agora você pega dinheiro, dízimo e oferta e não leva. Podia fazer uma cesta básica, né? E levar lá para o templo, e o pastor, no lugar dos apóstolos, que distribuía com cada um segundo a necessidade. Não. O pastor não iria aceitar. Não quero que você faça cesta básica, não. Eu já compro do bom e do melhor para eu comer. Eu quero que você traga porque eu pago parcela de Lamborghini, eu compro Ferrari, eu faço castelos, são os pedires da fé, né? É uma corrupção só. E aí você tem de sustentar o luxo deles. Então o seu dízimo é errado também. Até porque lá em Malaquias diz assim: vós me roubais toda a nação dos sacerdotes representados pela tribo de Judá, que já estava roubando a cadeira de Moisés, roubando a cadeira de Levi e pegando prata e ouro já. Me roubais nos dízimos e ofertas alçada, a alça da bolsa que estava nas mãos dele, e não ajudava os carentes. Então era eles os sacerdotes, e você aprendeu que é você que rouba, aí você entrega para os sacerdotes ladrões. E eles dizem que se você ajudar o pobre e não entregar para eles, é você que está roubando. Aí é para acabar, é para matar, é para lascar mesmo. Eles defraudam o texto, você pode procurar, porque a mensagem verdadeira ela é linear. Ela não tem capítulo e versículo. Se você começar do capítulo 2, você vai ver a palavra. Essa palavra é para vocês, sacerdotes. Então, quando chega em Malaquias 3, já está sabendo que é para sacerdote. Mas aí, como separa capítulo e versículo, irmãos, vamos ler no capítulo 3 de Malaquias. Versículo 10, mas essa palavra para crente infiel. Não. Se fosse lido de uma forma linear, como era lida antigamente, sem capítulo e versículo, dava para ver que era para os sacerdotes, né? E os irmãos que você tem na fé, eles são da carne, todos da carne. Você pensa que é do Espírito. Porque as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, inveja, idolatria, feitiçarias. Aí aqui entra os crentes, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia e facções. É tudo isso, é uma bandeira, é uma briga. Isso aí, tudinho eu passei por isso, ainda passo por isso. É emulação. Você está dizendo uma coisa, mas é outra. Aí um diz assim, Deus é um que se manifesta em 3, o outro não, ele é 3 que manifesta num. Aí começa a emulação, a ira, a peleja, a dissensão, a discussão, entende? É isso aí, a confusão. É o tempo todo, uns engolindo os outros. Era contenda de Edir Macedo com Valdemiro Santiago, claro. Contenda, porque o Valdemiro saiu do Macedo. O Macedo contendeu com R.A. Soares, saiu do R.A. Soares. Aí o Agenor Duque contendeu com o Valdemiro, aí saiu lá do Valdemiro. Aí outro contende com o Agenor Duque. E vai assim. E na verdade, uma das coisas que faz eles dividirem não é o vinho novo em odre velho. Não. É a ganância. É o dinheiro que eles veem que é muita grana, então eles querem se emancipar para poder ficarem milionários. Quando você cria o seu próprio ministério, você é o patrono, você é o dono, você agora... ninguém tira você da presidência, você registra tudo no seu nome, e se alguém tentar fazer alguma coisa, é expulso do ministério, né? E é muito mal visto, e aí, enfim, é isso aí. E até porque quem funda um trabalho mesmo é ele que faz lá, outro querer tomar, né? Eles racham e fazem essas coisas todas aí. Então, as obras da carne são muito praticadas no meio do evangelho. Isso aí. Eu lembro que tem alguns pastores que falaram para mim, no meu canal, disseram assim, olha, o meu pai... Ele tomara a presidência dele lá, a igreja do braço do Samuel Ferreira lá, do Abner, lá do Manuel Ferreira, eles tomaram a igreja sede do meu pai. Olha, eles tomaram a minha igreja, a força, né? Tem relatos de teve gente que apanhou, amarrado para passar, assinar um papel, passar 5 mil membros de um campo de igreja para eles lá da igreja AD do Brás, entende? Então assim, eles tomam de quem quer e dão para quem quer, né? Aí já para um cara adúltero, que ia ser expulso da convenção, pegar mulher em todo canto, eles deram a presidência de uma cidade do Nordeste, botaram ele como pastor presidente, pregadorzão famoso, entende? O cara show de adultério de todo lado, deram de mão beijada uma igreja. Imagina as pessoas que estão lá, né? Pensa que são salvos, que o pastor delas é um servo do Criador, e na verdade é um bicho que nunca vai falar, é contra a maçonaria que está por cima deles todos, né? A Bíblia que você usa, você não pratica.
Se você praticar, é tudo contrário do que você aprendeu, né? Então, como eu já falei, já rezei aqui, sendo até um pouco redundante, quando eu falei para minha mãe que não, em 2014 anunciei para a minha família que eu não queria mais fazer parte da convenção, nem dos obreiros, mas que eu iria ler a palavra em casa e evangelizar pela internet, mamãe falou: quer dizer que você sabe mais do que os outros? Aí eu respondo para a senhora: sei, mãe, eu sei mais do que a maioria, porque todos os pastores, centenas que eu falei sobre essas coisas, eles disseram: pastor Frank, você está correto, mas se eu fizer igual você, eu vou para a roça. Em outras palavras, eu estou aqui, meu irmão, por causa do dinheiro, que eu sou pai, eu tenho família, eu tenho contas para pagar, eu só sei fazer isso. Se eu entregar a igreja porque estou ensinando errado, vou passar fome. Sim, mãe, eu estou certo, porque a maioria, eles mesmos disseram que eu estou certo. Nunca o pastor disse que eu estava errado. Aí mamãe disse: quer dizer, meu filho, eu estou aprendendo errado? Está, mãe, está aprendendo errado. E eu que sou seu filho não tenho interesse de lhe ensinar a verdade para ganhar dízimo da senhora. Mas eles não, eles ensinam para a senhora dar dízimo. Se a senhora e outros pararem de dar dízimos a eles e dar para os carentes, eles fecham a porta e vão para o olho da rua. Tinha o filho de um pastor chamado Mozart, não me falha a memória. Ele chegou ao pastor Sebastião Mendes Pereira, e o pastor contava lá na convenção, às vezes, chegou a contar várias vezes, e disse: filho do pastor Mozart, se não me falha a memória, era Mozart, chegou e disse: pastor, eu estou desempregado, pastor, arranja um empreguinho para mim, uma igrejinha qualquer igreja. Aí o pastor disse: mas então é assim? Eu preciso estar empregado, me dê uma igrejazinha para eu trabalhar, que eu estou desempregado. Mas é claro que todos são assim. Se eles forem falar o que está escrito, eles vão perder a igreja, vão perder a liderança, vão perder tudo. Eles têm de fingir e mentir. Eu já falei isso aqui em dezenas de vídeos. Para quem está vendo só esse vídeo, veja outros. A ceia que você toma, por exemplo, é mitraica. É baseada no pão e vinho que os 700 templos de Roma funcionavam com mitra que sacrificou o boi. Veio de lá, através de Constantino. A ceia que Jesus fez, que era enchendo o prato com ervas amargas, com cordeiro assado, e no caso lá com pão ázimos e com vinho, que Judas molhou um pedaço de pão no prato, não era simbólica, e ele disse: eu nunca mais estarei com vocês em ceia nenhuma aqui na terra, só aquela nova no reino de meu pai. Essas que fazem aí é mitraica, mas é outro vídeo, já expliquei sobre isso, não tem tempo para explicar aqui. E aí o seguinte: vocês são hipócritas, filhos da hipocrisia dos modelo dos fariseus modernos. Eu lembro que lá em Juritiã, em Acaraú, e que aqui em Lagoinha, Xeré, onde eu moro, na sede, que era até um líder chamado Galdino, e aqui tem uma congregação aqui na Vila Nova, ainda tem, que eu estava pregando as últimas vezes, antes de sair do sistema, disseram para mim: a sua pregação foi boa, mas você falou muito sobre amor, a gente gosta de chicote, a gente quer exortação, a gente quer fogo, entende? Aí quando você chega falando a verdade, exortando, aí ele se dói e fica contra a gente, para até de dar paz para a gente. Veja, são hipócritas. Eles dizem: irmão, eu gosto de exortação, irmão. Eu lembro que uma irmã amiga da gente, irmã Toinha, disse: pastor, você fala muito manso. A música de Marcos Antônio diz: pregadores de rosa, pregue os espinhos também, pregue que Deus é amor, mas é justiça também, pregue duro. Aí quando a gente prega duro, a gente fala aqui aquilo que é duro, aí você: não dá para mim, eu quero ficar servindo, fazendo tudo aquilo. Assim, você está batendo muito, eu não quero. Hipócrita. Vocês são hipócritas, vocês querem a verdade, quando a verdade chega, vocês se escandalizam. As línguas que vocês falam não são da Bíblia. Lá em Atos dos Apóstolos, no Pentecostes, 120 galileus falaram línguas de 42 nações: partos, elamitas, Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Ásia, Bitínia, Frígia, Panfilha, Turquia, e vai por aí afora. Todos ouviram nas suas próprias línguas os galileus falando das grandezas de Deus. Aí imaginou o russo ouvindo o brasileiro dizendo, no caso o russo ouvindo agora um israelita que conhecia aramaico e um pouquinho do grego koiné, dizendo: grande é o Deus de Israel, que fez promessas através de seu servo Joel, dizendo que nos últimos dias derramaria do Espírito sobre toda a carne, os jovens profetizariam, os velhos teriam visões e sonhos. Como se vê nesse dia, na festa das colheitas do Pentecostes, tanta gente aqui vendo.
E sentimos essa presença como uma língua de fogo sobre nossa cabeça e fomos cheios do teu Espírito. Grande és tu, ó Deus. Só que o russo, imagina o russo ouvindo isso em russo. Alguém que está falando em aramaico. Foi isso que aconteceu. E lá em Corinto, Paulo falou para os coríntios. Quando fala língua estranha, estrangeira, fale um ou dois, ou quando muito três, e por sua vez haja quem interprete. Se não tiver quem interprete, esteja calado. Porque não era labaixéria cantarianda, terra no bigode, terra no pinto, cholacraia. Não era isso, gente. Mas aí é outro vídeo que está sobre face das línguas estranhas. É outro vídeo. Aqui não dá para... Eu concluo agora dizendo, vocês não serão arrebatados. Primeiro, não serão arrebatados. Porque aquilo que Jesus falou para Pilatos, eu sou filho de Deus, e desde agora você vai ver o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, rodeado de anjos. E isso não ocorreu. Porque Jesus disse, a respeito do dia e hora ninguém sabe, nem o filho, unicamente o pai. Ele não tinha subido, então ele não sabia, ele disse que ele não sabia. Mas ele viu acontecendo, mas não, ele viu acontecendo ali, não aconteceu ali, entende? E ele disse, enviou de 10 em 10 e disse, vocês não terminarão de percorrer a cidade de Israel e vai vir o reino de Deus. E ele falou, muitos de vocês que estão aqui não morrerão até ver a vinda do Filho do Homem. E daquilo que ele falou, não aconteceu aquilo, e aí os pregadores que marcaram data, igual os da Ellen G. White, da Adventista do Sétimo Dia, ficaram marcando para pegar os bens das pessoas. Então eu digo, se você acredita que ele vai voltar, e Paulo, acreditando naquilo também, ficou falando, dizendo, mas foi Paulo falando, quantas vezes Pedro errou, e quantas vezes Paulo também errou. Ele falou coisas que, ao meu ver, batia com o ensino do Messias. Entende? Uma delas, vou dar um exemplo. Paulo era fariseu e filho de fariseu. Fazia parte do Sinédrio, estava presente na festa da Páscoa, estava ali presente. Quando Jesus foi preso, ele estaria envolvido junto com os fariseus. Ele tinha pegado cartas para perseguir os cristãos em Damasco. E os seguidores de Jesus foram perseguidos também. E Paulo diz assim, Cristo morreu segundo as Escrituras. Cristo ressuscitou segundo as Escrituras. Não, aí eu discordo. Peraí, Paulo, você é contemporâneo de Jesus? Você fazia parte do Sinédrio que prenderam Jesus e fizeram um julgamento de Jesus? E você era perseguidor, você foi até Damasco depois da morte de Jesus e perseguiu os crentes. Você deveria dizer assim, Jesus foi morto e eu fui testemunha ocular. Porque eu fazia parte do Sinédrio, ele foi maniatado como todos nós vemos ele. E vós negastes o santo, assim como disse Estevão, né? Era para ele dizer a mesma coisa, não negaste. Meu pai viu e eu vi também. Ele foi julgado e foi condenado. E todos nós fomos testemunhas disso. Eu vi. Mas ele disse, segundo a Escritura, apontou apenas lá para o Antigo Testamento, mas ele disse, o que eu recebi de Jesus, o que eu via, foi tudo espiritual. Foi espiritualmente. Então, tem alguma coisa aí. E Paulo dizendo, ó, vocês que são escravos, sirvam aos seus senhores cruéis, que agora são irmãos. Era para Paulo dizer para vocês que são senhores de escravos, libertar os escravos, porque imito o Salvador. Como eu também imito a Cristo, ser meus imitadores, imita o Salvador. Liberte essas pessoas. Não, você que é escravo, trabalhe mais ainda dedicado, porque é o seu irmão, né, que é o seu chefe. Então faça de conta que está servindo a Jesus. Está errado. Eu não concordo com isso. E você acha que está certo? Então, sirva de trabalhador para alguém, não receba salário, apenas coma lá e fique lá trabalhando o resto da vida para alguém, vê se é certo. Porque falar de boca, né, dizer, não, mas Paulo está certo. Agora você ser escravo é outra coisa, viu? Você não passou por isso para saber, né? Então, meus queridos, ao meu ver, não serão arrebatados. E outra coisa mais, você que passa a vida todinha servindo a um templo, irmão, eu ajudei a pagar o banco do templo, o acolchoamento dos bancos eu ajudei, esse serviço de som eu ajudei, irmão, a comprar, eu ajudei, irmão, ajudei a construir, irmão, desde o alicerce. Irmão, eu sustento aqui esses pastores, irmão, com dízimo e oferta. Assim, você que faz isso, pode estar certo, está servindo a iniquidade. Vai ouvir o Salvador dizendo, eu tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente. Você nem viu, nem cuidou, não fez nada. Você só via lá. Você só via banco, só via som, você só via líder lá, cães gulosos pregando, cantando. Eu tenho um convidado, um pregador que vem aqui, vamos fazer uma oferta para ele. Ele cobrou 20 mil, Marco Feliciano, cão guloso do inferno. Cobrou 40 mil, Marco Feliciano, para pregar aqui, irmão. Já tem o rabo entupido de dinheiro, já tem quase 50 mil já de deputado, mas cobra muito. E ele ainda vai arrancar tudo de vocês hoje na oferta aqui. Vai tirar 20, 40 mil aqui para repartir entre nós, que somos cães gulosos. Você está lá servindo a eles. Jesus vai dizer, aparta-te de mim, maldito, eu tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente. E você acha que é salvo? Você é perdido.
Quer ser salvo? Já falei para você, é muito simples, né? Nessa fé que você tem. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim, acabou. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Pronto. Está consumado, o pecado está pago. Pronto. Quem crê em mim tem a vida eterna. Marcos 16,15, prega o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Acabou. Pronto. Não precisa fazer mais nada. Creu em Jesus, está na Escritura, vai ler a Escritura, o Espírito vai lhe guiar a toda a verdade, vós teis a unção de santos, sabeis tudo. Acabou, não precisa mais de nada. Porque você pratica a iniquidade a vida toda. Então, é isso mesmo. Por último, é isso. Vocês servem a homens. De homens vocês têm o louvor. Pode estar certo. Meus parentes, tudo, eles servem a homens e eu provo isso. Eu tive uma conversa de 48 horas com o meu irmão Nequim, presbítero. Vi que nós não discordamos de nada, apenas que ele continua lá, está lá no sistema. Eu nunca disse, saia ou vá para o lugar. Não, nunca falei nada. Eu apenas só disse que estou falando a verdade. Não admito qualquer pessoa dizer que eu estou no erro. Como ele não disse. Apenas uma vez, a gente conversando, ele disse, não, você falou contra Salomão e contra a Bíblia. Eu não gostei, que eu gosto de Salomão e gosto da Bíblia. Eu falei para ele, tá certo, tá tudo ok, eu entendo. Depois eu falei para ele, não, desde que eu cursei seminário, que eu aprendi que os que aceitaram a fé em Antioquia da Síria queimaram pacotes de livros, e muitos deles eram de bruxaria de Salomão. Então assim, Salomão é uma figura, eu não falei contra ele, eu não tenho nada contra ele, eu falei que ele foi muita coisa, entende? Escreveu Clavículas de Salomão, Pequena Chave de Salomão, e escreveu as Goécia ou Agoétia, Grimórios, ensinando a invocar demônios, a exorcizar demônios, a se guardar de demônios, e enfim, tantas coisas, né? E falei para ele também, não, a Bíblia, eu estudei sobre a história do cristianismo e sobre os pais da igreja e sobre a Bíblia, e as diversas traduções da Bíblia, as versões da Bíblia, e houve muita manipulação. E isso porque eu, amando a palavra, eu pesquisei, eu busquei, eu garimpei, né? E inclusive Jerônimo, aí eu até falei, o seu filho, o Madison, o meu sobrinho, ele até tirou tirou uma cartazinha da internet, o pedido de perdão de Jerônimo de ter sido obrigado a mudar os textos a mando do Papa. Então assim, gente, a verdade é essa. Se você quiser me xingar, eu xingo de volta. Se você tiver raiva de mim, eu pego a tua raiva e jogo de volta. Se me atira pedra, eu atiro a montanha no seu chifre, na sua cabeça. Entende? Se você não me conhece, é bom você ver outros vídeos para não vir com putaria para cá, viu? Não vir perturbar aqui. Mas aí o seguinte, eu digo para você, eu provo que o que as pessoas ensinam no templo é tudo errado. Então venha com perguntas que nós vamos passo a passo. Tudo que você faz no templo é paganismo, é tudo errado, é tudo mentira, é tudo engano, é tudo iniquidade contra o Criador. É melhor você vir com perguntas do que levar porrada, tá bom? Então é isso aí, meus amados. Já ficou muito grande o vídeo. Até a próxima. Estamos juntos. Grande abraço.